3, 2, 1, bora gravar! Felipe Coutinho e Corinthians. Tá encerrando a janela de transferências lá na Europa, dia 31 de janeiro, né? A ideia do Corinthians seria, se não aparecesse nenhum clube para o Felipe Coutinho, o Corinthians faria uma proposta para tentar contratar o Felipe Coutinho por empréstimo. Amanhã é dia 31, né? Será que o Corinthians vai fazer essa oferta? Eu vou contar esse detalhe para você, eu vou trazer essa notícia para você, torcedor do Corinthians. Mas antes, ó, se inscreve aqui no canal, vai! Ativa as notificações, compartilha os vídeos, todos os dias tem muita informação aqui para vocês. E não esquece também de usar o nosso queridíssimo cupom da Centauro. É o cupom mais usado da Centauro, Hernan10, que te dá 10% de desconto na compra dos seus produtos na vitrine virtual no site da Centauro, beleza? Tem o QR Code aqui para você utilizar ou então o link na descrição de todos os vídeos aqui do canal. Felipe Coutinho tá lá no Aston Villa, o Aston Villa não deve utilizar o jogador, aquela situação, qual que é o destino do Felipe Coutinho. O Felipe Coutinho a gente sabe que é um jogador que tem mercado na Europa, só que até agora nada de notícia de interesse de clube. E o Corinthians abertamente falou sobre essa questão do interesse, né? O presidente Duílio Monteiro Alves chegou a dar umas entrevistas para falar do Felipe Coutinho e tudo mais. O Corinthians esperaria o movimento da janela na Europa para então fazer uma oferta ao Aston Villa pelo jogador. O que eu trago de informação para vocês é que o Corinthians está repensando essa história de fazer uma oferta ao Aston Villa. Por quê? Vou trazer alguns motivos para vocês. O Corinthians entende que é um jogador com altos salários e você teria que bancar, você teria que ter ali toda uma questão orçamentária, uma questão financeira para você arquitetar e poder bancar o salário desse jogador. O Corinthians entende que nesse momento não há assim uma super vontade do jogador em voltar ao futebol brasileiro, em jogar pelo Corinthians, mesmo o projeto do Corinthians sendo um projeto onde que vai disputar campeonatos importantes, né? Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, um Corinthians que tem assim ambições nessa temporada. Tem ali a torcida, tem aquela questão toda de jogar no Corinthians, em Itaquera diferente, na Neoquímica Arena. Tudo isso é um projeto para o jogador, só que o Corinthians não sente que há vontade do jogador em retornar ao Brasil. Então digamos que o Corinthians faça uma oferta e aceite, né, o jogador aceite vir para o Brasil, pode acontecer o que aconteceu de repente com o William, do cara simplesmente não conseguir jogar. Tem a questão da pressão, tem a questão uma cultura diferente, o Coutinho já está há muito tempo na Europa também, adaptado à Europa, então assim, há um receio internamente no Corinthians de que o cara chegue, custe caro e de repente não consiga desempenhar, caso aconteceu com o William. E com a diferença de que na época o William estava a fim de voltar ao Corinthians pelas raízes que ele tem no Corinthians, né? E diferente do Felipe Coutinho, que o Corinthians não sente firmeza em saber que o jogador está a fim de retornar mesmo ao futebol brasileiro. Então o Corinthians, diante de todas essas indicações que foi recebendo ao longo desse mês de janeiro, desde que pintou o interesse e o Corinthians fez uma sondagem para o Felipe Coutinho, o Corinthians então está repensando e não deve fazer uma oferta pro Felipe Coutinho, hein? Não deve acontecer essa oferta ao Felipe Coutinho, mesmo com o fechamento da janela lá na Europa, mesmo com o jogador não tendo mudança de clube, né? Então, assim, é algo que o Corinthians repensa nesse momento e não deve acontecer. Então, o Corinthians, que segue atento ao mercado, quase contratou o Matheus Pereira, até inclusive a informação que eu dei aqui no canal é que muita gente dentro do Corinthians via o Matheus Pereira muito mais encaixado do que o próprio Coutinho, do jogador que joga pelo lado e joga por dentro. Então era até melhor, a contratação do Matheus Pereira era vista como uma contratação que renderia mais do que propriamente a do Felipe Coutinho, até porque também são dois jogadores com momentos diferentes, né? O Felipe Coutinho aqui numa prateleira de cima em relação à Europa, a seleção brasileira, a Copa do Mundo, o Matheus Pereira ainda mais jovem, né? Um jogador que ainda busca um melhor momento para sua carreira, né? O Corinthians segue atento ao mercado e vai buscar esse reforço, mas como a gente também vem falando aqui no canal, o Corinthians tem aí
entre aspas, laboratório do Campeonato Paulista para ver como é que é esse elenco, como é que se desenvolve. E a vitória no clássico contra o São Paulo no final de semana mostrou que o Corinthians pode jogar bem, né? O Lázaro ganhou o primeiro clássico, foi importante para ele, importante para ele dar uma resposta, um cartão de visita para o torcedor ter a confiança no trabalho do Fernando Lázaro e propriamente a diretoria do Corinthians em relação a isso. Então, reforços, o Corinthians vai tentar nessa posição, vai trazer um jogador com essas características, mas muito provavelmente o Corinthians não vai trazer o Felipe Coutinho. Esse jogador não vai ser o Felipe Coutinho, não vai tentar, não vai fazer oferta para esse jogador. E aí, essa decisão do Corinthians, tá certo o Corinthians? Deixa seus comentários aqui. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa as notificações, todos os dias tem informação para vocês. Tamo junto.